bela linhagem, senhorita Steele. Reunião de negócios. Impressionante. Já fiz isso antes. Eu digo reunião de negócios. Ah, Senhorita Steele, o que tem a dizer? página 1. Retirar meu antigo endereço e substituir pelo novo. Um equívoco. Entendido. Página 3, seção 15 e 20. A submissa deverá se submeter a qualquer atividade sexual exigida pelo dominador sem hesitar ou questionar. Muito boa noite, meu nome é Alexandre Silva e vamos analisar a seguinte situação. Vocês viram num vídeo que duas pessoas estão prestes a celebrar um acordo de vontade, né? Vontade essa picante, né? Mas olha só, vamos pensar o seguinte, vamos levar tudo isso para o lado direito, tá? Não para o outro lado. Observe o seguinte, eu posso colocar qualquer coisa em um contrato? Alexandre, o papel aceita qualquer coisa? Sim, de fato. Mas eu posso simplesmente colocar aquilo que eu acho que é certo num contrato? Eu posso, por exemplo, em um contrato com você, comprar seu braço direito? Alexandre, isso aí é jogos mortais, né? Não. Não, olha só. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Contrato não é bem assim, já que existe uma tal aí de autonomia privada, vamos colocar aqui bem o que a gente entender no contrato. Não é assim. Vamos ler um conceito trazido por uma doutrinadora. É muito interessante. Olha só. A professora Maria Celina Bondim de Moraes, ela escreve o seguinte: na perspectiva funcional, os institutos jurídicos são sempre analisados como instrumentos para a consecução de finalidades consideradas úteis e justas. Observe, o instituto jurídico, ou seja, o contrato, por exemplo, eu tenho que observar o seguinte: espera aí, o intuito dele é justo? É útil? Sim, senão ele deve prevalecer. Basicamente, seria este o entendimento da doutrinadora. Mas olha só o que diz o artigo 421 do Código Civil. Vamos ler o texto de lei. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. O limite da relação contratual, ela se esbarra, ela é limitada, ela é controlada pela função social do contrato. Alexandre, mas basicamente seria só isso? Não, não para por aí. Olha só outro artigo do Código Civil, artigo 113 do Código Civil. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Como assim, Alexandre? Vamos lá. Vocês viram aí no exemplo um contrato de submissão sexual. Ficou famoso, né, por causa do filme, depois por causa aí de alguns acontecimentos futuros ao filme. Então, o que quer dizer, por que eu trouxe esse exemplo para você? Porque é o seguinte, vamos imaginar que o local onde nós moramos, né, onde nós residenciamos, domiciliamos, neste local, os costumes são costumes fechados. Os usos do lugar, aqueles usos bem assim, como posso dizer, bem rígidos. Então, talvez um contrato desta estipe seria um pouco complicado de estabelecer. Mas vamos aprofundar na lei. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, inciso 1, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Então não basta eu apenas observar o comportamento na fase pré-contratual e durante a fase contratual, mas também a fase pós-contratual. Isso é muito interessante. Lembre-se das fases do contrato, tá? O contrato não existe só uma fase, não, são 3 fases. Inciso 2. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativo ao tipo de negócio. Corresponder à boa-fé. For mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo.
se identificável e corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da sua celebração. Evidentemente que essa parte final aqui do artigo, em seus incisos, foram ratificados aí, na verdade foram retificados pela lei, em 2019, a lei 13.874, tá? Que trouxe aí, uma certa reforma aí econômica no Brasil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte para vocês. Olha só, fiquem atentos à seguinte situação. Nós temos aqui incisos que tentam delimitar como que vai ser uma relação contratual, tá? Alexandre, então quer dizer o seguinte, eu fiz um contrato com um banco. O banco colocou um tanto de cláusulas lá que eu não entendo, que eu não li, eu não tive divulgado no momento. E aí, essas cláusulas vão prevalecer de qualquer maneira? Não. Principalmente contratos de adesão, como por exemplo o contrato que eu citei, o contrato bancário. As cláusulas são interpretadas favorecendo, tá? E olha que eu não estou levando para o direito do consumidor, eu estou falando do que traz o Código Civil. Eu tenho que interpretar favorável àquele que não participou da redação, do confeccionamento do contrato, que no caso é o contrato de adesão, ok? Vamos ler mais um artigo, artigo 118. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos por seu fim econômico-social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Como assim, Alexandre? Vamos supor que você tem um contrato aí e a pessoa tem um direito, que é um crédito, por você. Você deveria cumprir uma obrigação e não cumpriu. Essa pessoa vai executar essa obrigação, vai cobrar essa obrigação de você, ela cobra de qualquer maneira. Ela não observa, por exemplo, a boa-fé, ela não observa os usos e costumes. Por exemplo, você mora em uma cidade que não é costume a pessoa, por exemplo, executar o seu nome. Alexandre, mas a lei permite. Sim, mas observe que a lei esbarra um costume da localidade. Se você comprovar que a localidade tem um costume de não fazer isso, nem de ir na casa da pessoa, conversar com um lugar bem pequeno, talvez você consiga aí buscar uma interferência judicial. Mas agora preste bastante atenção. Eu vou voltar no artigo 421, que foi alterado recentemente, no ano passado, e vamos ler uma seguinte situação. Alexandre, eu li esse artigo 421, mas antes era diferente, ele acrescentava mais algumas coisas. Sim, ele foi alterado. Mas olha só, olha o parágrafo único do artigo 421. Leia comigo agora na sua casa. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Como assim, Alexandre? Lembre-se bem, o que eu disse no início? Qualquer coisa que eu posso colocar no contrato, não é sempre que tudo que você vai colocar no contrato vai ser aceito, vai ser cumprido. Não, mas existe o pacta sunt servanda, o princípio da obrigatoriedade dos contratos, o princípio da obrigatoriedade ali do cumprimento das obrigações, a manutenção do contrato. Sim, existem esses princípios, mas lembre-se, todo princípio é mitigado quando se esbarra em outro princípio. Lembre-se disso, ok? As relações privadas, a gente tem que preservar o contrato, o que foi imposto ali, as vontades que foram ali colacionadas. Só que, quando essas vontades, eu comprovar que houve aí nenhum defeito no negócio jurídico, por exemplo, um erro, um dolo, uma coação, uma fraude, nem qualquer erro do tipo, eu posso ali buscar uma anulação, a depender do caso, tá bom? E outra questão, o judiciário, ele vai buscar intervir de forma mínima nos contratos. Por quê? A manifestação da vontade, a autonomia da vontade privada, ela tem uma força muito poderosa, muito mesmo, gente, tá? Mas, lembre-se, não é porque existe uma autonomia privada que eu vou colocar qualquer coisa no contrato. Só a título de curiosidade, é bem comum no escritório, eu que sou advogado civilista, chegam pessoas e falam o seguinte: doutor, eu quero colocar no contrato assim, assim, assado. De início, eu já observo que o contrato dele não pode ter aquelas cláusulas, que será abusiva para a outra parte. Então, é meu dever, como advogado, orientá-lo: olha, não posso colocar essa cláusula, não vai adiantar nada. Lá na frente, você vai ter dor de cabeça, você pode ter que pagar os honorários do advogado dele futuramente, se tiver uma cláusula abusiva, você vai ter um gasto muito maior. Essa é a função do advogado, lembre-se. Então, a excepcionalidade da revisão contratual, ela só é possível quando você demonstra para o juízo que naquele contrato existe ali uma onerosidade excessiva, uma abusividade relacionada ao direito do consumidor e vice-versa, tá bom? Mas fora isso, nem adianta. Alexandre, eu fiz o contrato hoje, eu arrependi, eu não quero. Eu estou emburrado, não quero mais cumprir essa obrigação. Não vai dar. Contrato é coisa séria, tem que ser cumprido. Mas lembre-se, você não pode colocar tudo que bem quiser no contrato. O contrato tem que respeitar a boa-fé, a função social, os usos e costumes, a lei, tá?
Eu já vi contrato aí que não resguardava a lei e não confundem contratos típicos com contratos atípicos. Contrato típico, gente, é aquele que já tem uma lei que traz a regulamentação da nomenclatura do contrato, por assim dizer. Um contrato de locação, por exemplo, compra e venda já disposto no Código Civil. Aí, se não existir uma lei tratando sobre o contrato, Alexandre, por exemplo, esse contrato vai ser atípico. Atípico por quê? Ou inominado. Porque não existe uma legislação que já trata especificadamente sobre aquele contrato. Vou te dar um exemplo. O arrendamento não, alienação fiduciária. A alienação fiduciária, anteriormente, ela não tinha uma lei que tratava, só que ela já era aplicada, já era usado a alienação fiduciária. O Congresso, né, criou uma lei que veio tratar sobre a alienação fiduciária, só que a alienação fiduciária já existia antes mesmo de ter uma lei. Se tratava de um contrato inominado. Hoje é nominado, tá bom? Então, eu quero deixar bem claro para você. Contrato, você pode colocar tudo aquilo no contrato que for condizente com o negócio. Lembre-se disso. Viu aí, né, no exemplo do vídeo, que o contrato, como região um contrato de submissão sexual, ele tratava de cláusulas relacionadas à relação jurídica que estava sendo ali estabelecida. E você deve concordar comigo com a concepção jurídica, que é uma relação jurídica que foi firmada. Existe um contrato ali, tá bom? Alexandre, o contrato não deve. Ele é anulável, ele é nulo, não pode acontecer uma coisa dessa. Gente, isso aqui não é discussão para gerar ibope, é jurídica, tá? Existiu um contrato? Ah, mas o contrato ele vai ser nulo. Não importa. A gente não está discutindo a nulidade do contrato, e sim a existência do contrato, ok? Estou citando a existência. O contrato ele existe. Se eu for discutir a validade, já é outra história. Mas para a gente poder discutir a validade de um negócio, a primeira coisa que a gente tem que passar num filtro, gente. Existe boa-fé? Existe função social no contrato? Está respeitando os usos e costumes do local? Isso é muito interessante. Fica atento com isso, tá? Isso gera muita pegadinha. Você contratou com a pessoa lá de São Paulo. Lá os costumes são diferentes daqui. Então, assim, cuidado com isso. Outra questão bem interessante são as cláusulas gerais. Gente, cláusula em contrato é extremamente interessante você se atentar para isso. A cláusula geral, ela deriva da Constituição Federal. Lembre-se que hoje, nosso Código Civil, ele é constitucionalizado, tá? O nosso Código Civil, ele trata de relações privadas, porém ele traz consigo cláusulas gerais, que são o quê? São cláusulas que é para cuidar de tudo, é geral, não é de geral, é tudo, tá? Não só o Código Civil, mas todos os campos de direito. Por quê? Todos os campos de direito são subordinados à Constituição Federal. Lembre-se lá do início da faculdade, se você não fez direito, mas lá no início da faculdade a gente estuda um camarada chamado Hans Kelsen. Ele disse que a Constituição Federal está no topo, ela que manda no restante aí da galera, tá bom? Então, vamos recapitular. Alexandre, então quer dizer que eu não posso colocar tudo no contrato, eu estou aqui fazendo um trabalho de faculdade, estou aqui criando um contrato para um cliente, um contrato empresarial, um contrato de consumidor, um contrato bancário. Eu posso colocar, então, aquilo que vai beneficiar só o meu cliente? Pode ter, colocar. Mas cuidado, para que você não faça um trabalho e depois esse trabalho seja jogado fora, porque foi feito mal feito, tá? Então lembre-se, você tem que observar a boa-fé, a função social do contrato. Alexandre, como observa a função social do contrato? Depende de qual tipo de contrato. Você não pode, por exemplo, fazer um contrato de locação e não alugar o bem. O bem ficar lá sem ser locado, as pessoas não usam do bem, não está cumprindo a função social do contrato. Alexandre, então quer dizer o seguinte, que se a pessoa aluga minha casa para morar e não mora, mas mesmo assim ela paga o aluguel, mas não está morando na casa, ou então atrasa pagar o aluguel, mas não está morando na casa do meu jeito, mora em outra cidade, eu posso tentar encerrar o contrato? A depender do caso, sim, porque a função social do contrato de locação é locar uma casa, é você residir na casa, usar a casa para morar, tá? Por isso é um contrato residencial. Você não pode, por exemplo, alugar uma casa e mudar a destinação dela. Você aluga a casa para morar e depois abre um boteco na casa. Não pode, porque a função social do contrato não é essa, tá ok? Então, recapitulando mais uma vez, lembre-se, boa-fé, função social, usos e costumes do lugar, que isso é muito interessante, tá? Você que tem um cliente aí, você que é corretor de imóveis, você que é advogado, você que é estagiário, está elaborando um contrato, lembre-se disso, tá? Lembre-se, cuidado. Ah, eu peguei um modelo aqui, a gente vai ser isso aqui, pronto, acabou. Não, não faça isso. Cuidado, contrato é coisa séria. Espero ter ajudado. Se tiver dúvidas, chama no privado, a gente troca um papo. Abraço, tchau, tchau.